Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana e estou aqui para a gente continuar o nosso bate-papo reflexivo sobre espiritualidade e existência e o quanto esses temas vão refletir na nossa evolução espiritual. O tema de hoje vai ser os atributos e a providência divina. E para a gente começar o nosso bate-papo reflexivo, vamos apontar algumas questões. Primeiro, quais eram os atributos de Deus na crença dos hebreus na antiguidade? Está lá no Antigo Testamento, na Bíblia. Como as religiões na atualidade enxergam esses atributos de Deus? Como a gente via lá na antiguidade ou hoje a gente tem uma outra visão? E outro ponto importante na nossa reflexão é de que maneira nós recebemos diariamente na nossa vida a providência divina e em que ela vai nos ajudar. Então vamos lá, vamos começar pelos atributos de Deus pela visão dos hebreus, que está lá no Antigo Testamento, então. O que eles acreditavam? Que Deus tinha as suas próprias imperfeições, tá? O que a gente chama de antropomorfismo. Sendo que Deus era o reflexo de todas as suas virtudes e defeitos como povo. Ele tinha para eles uma aparência humana de um ancião que morava lá no céu, que ficava o tempo todo sentado num trono, nos observando e nos julgando. Também eles achavam que ele era um ser ciumento, irritado, de vez em quando ele baixava algumas iras, né, para o povo. Achava que ele estava sempre pronto a castigar aqueles que não obedeciam às suas leis, né? E sempre ameaçava eles de irem para o inferno, tá? E eles tinham que adorá-lo sempre, em todos os momentos da vida. Ele gostava muito de receber oferendas e sacrifícios. Tá? Eles consideravam Deus um ser tribal e guerreiro, até porque naquele tempo eles precisavam da descrição de um Deus guerreiro, né? Porque eles eram um povo seminômade e eles viviam caminhando, procurando locais para suprir as necessidades deles, né? Então, ao longo dessas jornadas, eles encontravam vários empecilhos. E para eles, usar a espada para matar alguém era algo natural. Era uma maneira deles poderem sobreviver. Tanto é que quando os hebreus saíram lá do Egito, quando eles eram escravizados e Moisés trouxe eles para a terra prometida, que eles andaram 40 anos pelo deserto até chegarem à terra prometida, quando eles lá chegaram, tinham pessoas nativos morando naquelas terras e eles simplesmente expulsaram e mataram aquele povo, porque aquela terra era prometida por Deus. Tá? Então, essa barbárie, né, que eles acabavam fazendo, eles acreditavam que era o que Deus queria, que era uma maneira de adorar a Deus. Né? E tá tudo certo, é o que eles pensavam, é o que eles entendiam, né, naqueles
naquela idade bárbara que tinha lá, eles tinham que ter uma crença, né? Bom, só que a história ela vai evoluindo e chega a Jesus, tá? Então Jesus, ele anunciou que ele ia trazer a boa nova. E nessa boa nova, ele suavizou muito a imagem de Deus, tá? Então aquele Deus violento, aquele Deus irado, aquele Deus não servia mais para a boa nova, tá? Então ele nos traz um Deus justo, bondoso, misericordioso e que nos ama incondicionalmente, tá? Jesus nos disse também que ele está dentro de nós. E tem uma passagem nos evangelhos em que ele disse: Vós sois deuses. E por que ele teria dito isso? Porque uma centelha divina está no nosso espírito, né? Que está encarnado no nosso corpo físico. Tá? Então, Deus nos criou e nos deu uma centelha de vida. E essa centelha é dele. Então, se a gente tem uma centelha dele, a gente é Deus também. Né? Da mesma maneira que a gente tem os genes dos nossos pais. Tá? Eles nos deram e a gente tem esse gene. Tá? Outra coisa que ele nos fala é o seguinte: bom, se todos nós somos filhos do mesmo pai, ele nos criou, tá? Então nós somos irmãos, tá? Nós somos irmãos em diferentes fases evolutivas, né? Em que a gente precisa amar, perdoar e ser caridoso com esses irmãos, né? Por mais, digamos assim, prejudicados que eles estão na vida, né? Passando por uma série de vicissitudes, né? Cometeram crimes, estão em presídios, né? Têm doenças contagiosas, enfim, são nossos irmãos. E a gente tem que ajudar os nossos irmãos, que é a mesma coisa que a gente faz com os nossos irmãos da nossa família consanguínea. Jesus também nos disse que a igreja somos nós. O que isso quer dizer? Que para a gente encontrar e conversar com Deus, a gente não precisa estar num lugar material para que isso aconteça. Porque se ele está dentro de nós, nós podemos conversar com ele através de preces e orações, né? Que ele vai nos responder, tá? E outra coisa que também ele nos trouxe muito claro nas suas mensagens, né? Durante o tempo que ele passou com nós, é que o amor a Deus e ao próximo é o único caminho para a nossa salvação, tá? Além da caridade, que ele falou muito sobre caridade, mas que a primeira lei é o amor, né? E isso Moisés também disse, né, lá nos 10 mandamentos. Mas e a visão das religiões espiritualistas sobre os atributos de Deus, né? Então, as religiões espiritualistas cristãs, elas seguem, né, o Novo Testamento e é colocado ou acredita-se que Deus é imaterial, é uma inteligência suprema, portanto, ele não é matéria nem energia, então não tem como ele ser um ser humano. Ele é pura luz e inteligência.
E pela misericórdia desse Deus que nos deu o livre-arbítrio, se a gente usar para o bem, vai nos trazer a salvação. Ele, Deus, não tem atribuição de nos punir e nos dar penalidades, né? Desculpa, ele não tem, ele não nos julga e nem nos pune, certo? Porque a gente sabe que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quem vai julgar e determinar as penalidades somos nós mesmos, tá? A partir do momento em que a gente se arrependa daquilo que a gente fez de errado e a gente peça perdão. Esse é o caminho da salvação. E quando que a gente faz isso? Encarnando, reencarnando, né? Até a gente conseguir expiar esses erros e aprender com esses erros. A gente não precisa mais passar por esse sofrimento em outra vida que a gente vier, tá? Outra coisa, Deus, ele não nos concede graças, dons, favores, né? Tudo depende do nosso merecimento, né? Então, a gente pode pedir tudo a Deus. Deus vai conceder. Na hora que tu merecer, Deus vai conceder, tá? Dons que tu venha, né, com assim, pintura, escultura, piano, mediunidade, enfim, é teu merecimento, tá? Então, sempre vai depender do nosso merecimento. Deus também não protege alguém especial. Por isso que a gente diz que não é legal a ideia de que ele criou os anjos perfeitos. Ele não faz e não protege ninguém especial, tá? Ele está junto com nós, ele nunca nos abandona, mas ele sabe de todos os nossos pensamentos mais íntimos. E os espiritualistas acreditam ainda que Deus é cósmico e universal, certo? E sobre a providência divina, o que é a providência divina? É a solicitude, ou seja, a boa vontade de Deus para todas as suas criaturas, todos os seus filhos, todos os nossos irmãos, tá? Como ele está em todo lugar, ele vê tudo, ele preside tudo, ele sabe do que nós precisamos. Quando a gente solicita uma ajuda a ele nos envia fé, força, resiliência para a gente conseguir enfrentar todas aquelas vicissitudes da vida e alcançar os nossos objetivos. É isso que ele faz. Ele não nos dá de mão beijada as coisas, né? Ele nos dá ferramentas para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Tá? Então, gente, a misericórdia, ela se manifesta da forma mais misericordiosa que existe. Porque somente assim é que a gente vai evoluir, né? Atingir a perfeição e morar lá no reino dele. Tá? Essa é a nossa grande missão e objetivo, né? Da nossa vida. Bom, sobre aquelas reflexões que a gente fez lá no início, né? O que a gente pode assim concluir, né? Que os atributos de Deus na atualidade parecem ser mais realistas do que antigamente os hebreus acreditavam,
Porque esses atributos que hoje a gente tem presente nos levam cada vez mais a acreditar na magnitude de Deus. Tá? Porque se a gente for humanizar Deus, a gente vai perder a verdadeira essência do Criador. E outra coisa que a gente tem que tirar como reflexão é que sempre nós vamos poder contar com a providência divina, sempre. A gente pode pedir o que a gente quiser, a gente de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir. Às vezes a gente não entende a resposta que Deus está nos enviando, né? A ajuda que Ele está nos enviando. Mas com certeza, com a nossa evolução, a gente vai começar a entender isso, né? Porque se Ele nos conhece profundamente, inclusive Ele sabe dos nossos merecimentos, Ele vai nos enviar aquilo que a gente precisa, naquele momento, né? Naquela hora, e se a gente tiver então esse merecimento, tá? E finalizando o nosso vídeo, vamos pedir ao Pai para que a gente possa contar sempre com a sua providência, mas a gente precisa estar ciente de que nós só vamos receber aquilo que a gente merecer a partir da nossa evolução espiritual, certo? Então é isso. Tchau. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar o vídeo. Isso vai nos ajudar a levar esses pensamentos mais longe para outras pessoas que às vezes precisam estar escutando, né? E até o próximo vídeo.